Hoje nós vamos falar de sexualidade, né? É um assunto que eu trato muito pouco aqui, mas nós vamos ver pela ótica do Padre Léo. É o mesmo que eu já falei recentemente, mais um livro dele que eu vou indicar e vou mostrar que máscaras serão quebradas. Mesmo nós, cristãos, estamos falhando nesse assunto. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese Catequese. Você que está entrando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. E você, meu irmão, que já nos acompanha aí há muitos vídeos, tem acompanhado tudo aquilo que temos feito durante esse ano. Estamos aqui no mês de dezembro, iniciando dezembro. Que você possa dar o seu like e compartilhar esse vídeo. Vamos espalhar o bem. A finalidade do canal é essa, é poder espalhar pelos telhados, né? Porque a internet vai pelos ares, então vamos espalhar o bem, espalhe o bem aos irmãos. E o vídeo de hoje tem este compromisso, né, de orientar você, de trazer, né, uma indicação de livro ou de trazer algum tema. Hoje nós vamos falar sobre sexualidade. Por que nós vamos falar de sexualidade? Porque além de cura interior, Padre Léo era muito preocupado com as famílias, né? A comunidade Betânia ficou muito conhecida também por conta de um retiro que o Padre Léo, e eu acredito que a comunidade Betânia continue fazendo. Assim espero, porque aquilo que eu vi nas palestras dele sobre essa questão de trabalhar com as famílias, ele fazia um encontro para casais. E este encontro para casais tinha um detalhe muito interessante, né? Primeiro, os casais vinham, ouviam a palavra, participavam da missa, tinha o retiro, tinha momentos de oração. Mas tinha um detalhe muito interessante, né? Porque como ele tratava do ser humano no todo, não só uma parte, né? Não só as brigas de casal, não só questões mais técnicas, questão do trabalho, mas o Padre Léo ia profundo em diversas questões e que eu não sei se essas são as palestras do retiro, mas eu sei que parte do que está aqui está nesse retiro, né? E o Padre Léo trata praticamente sobre tudo no livro Sede Fecundos, né? O livro Sede Fecundos, que está aqui na minha mão. Essa é a edição nova, eu tinha a edição antiga, não sei onde ficou, comprei uma edição nova, e aí essa aqui já está com uma capa maravilhosa, né? Inclusive bonita aqui num campo bem legal, uma família aqui, ó, filho, pai e mãe. E nesse livro Sede Fecundos, ele trata de tudo quanto é tema, principalmente os relacionados à sexualidade. E não pense que o Padre Léo não toca em problemas sérios. Ele fala de doenças sexualmente transmissíveis, fala de feminismo, fala de machismo, né? Todas essas doenças espirituais que o homem e a mulher possuem, e também das dificuldades sexuais. Né? Fala de masturbação, fala de problemas, né, que as pessoas acabam tendo, que aí a pessoa acaba não conseguindo ter relação. É um negócio impressionante. E assim, ele não se poupa ou fica com medo de tocar no assunto. Não. Você percebe que o Padre Léo está consciente do que está falando. Ele vai no ponto e mostra a beleza da sexualidade humana, a beleza do homem, a beleza da mulher, como os dois foram chamados para participar da criação. Então ele faz pelo menos em 2 ou 3 capítulos aqui do livro, ele faz uma longa explicação junto daquilo que inicia o capítulo de Gênesis. Então ele vai mostrando a beleza, como o homem, como a mulher foram chamados para participar, né? Por isso o nome do livro Sede Fecundos, por causa dessa participação que o homem e a mulher têm na criação, né? Não só com sua família, mas com toda a humanidade, né? Esse compromisso de auxiliar. Dentre isso, logo no começo, o Padre Léo já dá um cartão de visitas que para mim já é para quebrar qualquer máscara logo no começo, né? Ele já dá o cartão de visitas.
E isso fica muito claro logo aqui, ó, no título, eu acho que é o segundo capítulo, chamado Teologia da Sexualidade. Vou até conferir aqui, eu tinha olhado anteriormente, mas só para relembrar. Isso mesmo, ele põe o partilhando, né, que é uma introdução, que ele dá um geralzão, e aí, Teologia da Sexualidade. E aí, meus irmãos, ele quebra tudo. Porque ele fala, ele já começa aqui, ó. Será por acaso que o primeiro livro bíblico tem seu nome derivado da mesma palavra que originou a palavra genital? Gênesis, de gerar. Genital é para gerar, né? Então, ele faz essa correlação das palavras irmãs para falar da beleza do sexo, do para que o sexo serve, que é para trazer a vida. É lógico, e o Padre Léo conscientemente está falando disso em diversas partes, né, que não adianta você criar, né, situações para você frear todo mundo de modo à repressão. Não adianta reprimir ninguém. O que você precisa é ensinar caridosamente para que os irmãos, para que as irmãs compreendam a beleza e o momento certo de se fazer o sexo. Sim. Né? O nosso problema é que é tão bom, é tão belo, é tão gostoso que a gente quer fazer até quando não deveria fazer. E daí começam os vícios, daí começam os traumas. Por isso que hoje tem menino de 20 anos que já está tendo que ir em médico porque o negócio ele não consegue ter as suas funções e direção funcionar. Um menino de 20 anos. Por quê? Porque o menino estava se acabando na masturbação por conta de pornografia. Nós não vamos falar de pornografia hoje ainda, que o Padre Léo toque nesse assunto. Mas ele não toca só nisso, ele toca em questões, às vezes, psicológicas, que a pessoa não consegue funcionar. Mas aqui ele continua e trata de uma coisa assim. Por que quando falamos em Gênesis, logo pensamos na ação criadora de Deus? E quando falamos em genitais, pensamos em coisa feia? Caramba, eu pensei, meu Deus do céu, o que ele quer dizer com isso? Aí ele diz assim, infelizmente não existe nenhuma outra parte do corpo humano que receba tantos e tão terríveis apelidos como os órgãos genitais. Será que você fala pênis, vagina e ânus? Seios? Ah, Leandro, você falou. Falei. Isso aí não é um palavrão? Né? Como é difícil falar em pênis e vagina sem maliciar. Como são medonhos os nomes usados para nossos órgãos genitais, né? Não existe nenhuma parte do corpo que receba tantos apelidos como os órgãos genitais. É verdade. E isso parece ser comum em quase todas as línguas. Segundo especialistas, só em português do Brasil são mais de 3.000 palavrões. E os campeões são apelidos dados aos órgãos genitais. Alguém parou para ver quantos nomes diferentes tinha, quantos palavrões existiam. 369 nomes diferentes para pênis, 299 para vagina, 232 para relação sexual, 215 para ânus e 90 para nádegas. Desde analogias a coisas, objetos, verduras, legumes, animais, os genitais são menosprezados e diminuídos. E por que isso acontece? Enquanto não compreendermos que a Bíblia não tem medo de falar de Deus a partir da sexualidade de sua origem, não compreenderemos a sexualidade humana no contexto do plano amoroso de Deus. Então, olha que beleza. Houve época na história em que se cogitou que o ser humano fosse assexuado. Hoje se cogita que, na verdade, ele é tipo um mix de coisas, um mix de situações, um mix de gostinhos, de vontadezinhas, de desejozinhos, e aí vira uma bagunça, porque ninguém nem sabe o que é, né? Você vê algumas fichas, algumas listas, alguns nomes, você fala assim, o que é isso aí? Eu não consigo entender. É que essa questão do gênero é uma confusão que eu acho que nem eles se entendem, né? Teve uma vez, na União Europeia, um deputado
né, tinha ido lá para fazer um discurso, ele pegou para sacanear mesmo e utilizou todos os nomes, vários nomes, assim, né, cumprimentou todos os gêneros. Aí o negócio ficou uma lista, ele gasta quase 4 minutos, pensei que tinha um mosquito aqui, quase 4 minutos falando os gêneros diferentes que o pessoal inventou. Aí é absurdo, né? Por que ele fez aquilo? Para mostrar pra gente, vamos parar de hipocrisia, né? Você está criando aí sexualidades diferentes ou não sexualidades só para a partir de um gosto e não a partir de uma realidade. Só um gosto. Ah, tenho agora este gosto, né? E aí todo mundo tem que mudar por causa desse gosto. Aí não dá para funcionar, não vai funcionar, né? Muita gente chegou a pensar que o pecado original tivesse sido exercício da sexualidade ou alguma atividade relacionada a ela, né? Se você algum dia na sua vida pensou que o pecado original tinha alguma coisa a ver entre sexo com Adão e Eva, você está errado, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E é preciso deixar muito claro que não existe relação direta entre pecado original e exercício de sexualidade. E aí ele começa o primeiro capítulo bíblico nos apresentação de Deus na criação do universo. E aí ele vai pegando a beleza da criação. E a beleza do chamado do homem a participar dessa criação. Né? Depois que ele é criado, ele, né, o Adão e Eva, e mostra a beleza dos dois, vai mostrando o quão belo é tudo isso. Mas a gente prefere criar toda essa confusão. Então, fica a minha indicação aqui de livro. Um livro espetacular, né? Para completar em relação à história do retiro, né? Porque eu acho que alguns temas aqui eram tratados, eu não sei se ainda são, né? Porque às vezes o retiro mantém alguns temas, né? Não sei nesse caso. E ele só aprofunda alguns temas, né? Por exemplo, quando o Padre Léo escreveu isso aqui, não se falava de gênero, isso é bobagem, né? Mas é muito provável que se tratem hoje de alguma coisa assim. E o interessante, ele fazia um momento, né? Porque os casais dormiam lá na casa de retiro, então cada casal tinha o seu quarto, então tinha um número limitado de pessoas. O que esses casais tinham que fazer à noite? Tinham que se encontrar, tinham que ter a sua relação sexual. Exatamente. Por quê? Porque muitos casais desaprenderam isso e precisam retornar urgentemente. Afinal de contas, o sexo pode gerar filhos, né? Ele deve estar aberto para a geração de filhos. É isso que a gente reza lá quando você está casando. Você fala, você está disposto para a geração de filhos? Sim. Então está aberto, não quer dizer que vai nascer sempre. Se fosse assim, eu já teria filhos, né? Mas não aconteceu, e eu já contei, tem uma história aí, eu contei, procura o vídeo Os Homens e as Tartarugas, aparecendo o link na descrição aqui, ó, vai aparecer um cardzinho, você clica aí, você vai ver esse vídeo que eu explico mais ou menos o que aconteceu comigo. E muitos casais não se procuram, não se amam, então não é só para fecundar criança, é para fecundar o amor entre os esposos, é para auxiliar os esposos a se amarem. Entendeu? Nós precisamos entrar nessa espiritualidade, senão nós não vamos crescer nunca como casal, nós não vamos crescer nunca como marido e mulher, né? E nós precisamos, até para podermos testemunhar esse amor de Deus, tá bom? A todos vocês, meus irmãos, que Deus os guarde.